Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. Esta semana é marcada pelos exames nacionais, provas para os alunos do 9º ano e do ensino secundário, mas hoje saíram também as notas dos exames do 4º ano. Ontem, no primeiro dia de provas, os alunos ouvidos pela SIC pareciam surpreendidos com a facilidade dos testes. Os mais novos prestaram o exame a português, os mais velhos a filosofia. Chegam com uma hora de avanço e os nervos à flor da pele. Tenham 14 ou 16 anos. Estudei, mas mesmo assim continuo com os nervos, que é impressionante. Não se consegue tirar isso para o fim do... Mas já fizeste outros exames anteriormente? Já, mas este aqui, como é o fim e quero tanto passar que uma pessoa fica a tremer. Está nervoso? Um bocadinho, mas... Mas é uma disciplina importante em termos de média? É sim, senhora. E vem com que nota? Venho com 14. Espera manter? Sim. Mais de 14 mil alunos do 11º ano inscritos para o exame de filosofia. A prova do secundário inaugurou a primeira temporada de exames. Para Popper, o Kant e o Mill, que é o que sai sempre, mais o Rawls. Escolha múltipla é coisas do 10º ano, praticamente. E sim, é basicamente isso. E achou fácil? Não foi assim nada de especial. Correu-me bem, eu estudei imenso para este exame. Acho que é muito mais fácil do que os testes que os nossos professores nos fazem, mas não estava à espera que fosse assim tão fácil. Portanto, acha que vai ter uma boa nota? Sim. É uma prova de ingresso para a faculdade e precisava de ter filosofia concluída. E uma boa nota? Sim, claro. Pesa 30% na nota final, o mesmo valor aplica-se aos exames do 9º ano. A norte, na Gonçalves Zarco de Matosinhos, 97 alunos fizeram a prova de português. Então, como é que correu? Bem. Era fácil? Não era, nós estávamos à espera que fosse mais difícil, mas é fácil. Sinceramente achei a interpretação um bocado mais complicada. Do resto do teste foi fácil, a gramática, que é por acaso que eu tenho mais dificuldade, mas foi fácil. O mesmo entendimento tem a Associação de Professores de Português. Analisando o teste, a Associação acredita que as classificações globais venham a ser satisfatórias. Uma prova acessível, com menos perguntas do que noutros anos, sem a exigência de um texto argumentativo. Foram 100 mil os alunos do 9º ano que esta segunda-feira realizaram a prova. Segue-se a matemática na sexta-feira e a partir daí podem ir de férias. Mais uma semana de trabalho espera os alunos do secundário. Esta semana ainda há exames na quarta, quinta e sexta e na próxima contam com exames a línguas, economia, geologia e biologia. Dia 23 as matemáticas e a 25 geometria descritiva e literatura portuguesa. Os alunos do secundário continuam a preferir a área de ciências e tecnologias. É a que tem mais inscritos nos exames, seguida das línguas e humanidades e, por fim, as ciências socioeconómicas. Este ano importa também dizer que a novidade é que os alunos estão obrigados a utilizar a grafia do novo acordo ortográfico, medida criticada também por ser uma prática seguida nas escolas, onde são utilizadas as duas grafias. Ora, a partir de agora queremos ouvir a sua opinião, pode já começar a ligar, saber se concorda com a realização dos exames nacionais, considera que o peso da nota do exame na classificação final do ano é demasiado elevado, o peso ou é adequado. De um modo geral, como avalia o estado da educação em Portugal e, em sua opinião, que alterações deveriam ser feitas para melhorar o ensino. Participe desde já, ao seu dispor, tem os nossos telefones, para onde pode já ligar, 214-16147 ou 214-16148. Pode também enviar os seus e-mails para opiniãopublica@sic.pt. E é convidado do Opinião Pública desta manhã Paulo Guinote, é professor, doutorado em História da Educação. Paulo Guinote, bom dia. Bem-vindo à Opinião Pública. Bom, hoje saíram as notas dos exames do 4º ano, comecemos por aqui. O que eu lhe pergunto é para que é que servem testes deste nível para crianças com 9, 10 anos? Bom dia. Essa discussão é uma discussão fraturante, digamos assim, entre os professores e os pedagogos, porque eu até concedo que a maioria acha que aos 9, 10 anos é estressante, desgastante para os alunos irem fazer uma prova deste tipo.
Mas isso passa um pouco pela atitude que os próprios adultos têm em relação aos exames. Alguns deles estão marcados pelos seus próprios exames no passado e não sabem fazer a relativização de um exame que era de tudo ou nada para um exame que é de 30% da nota final e em que os alunos, o peso da nota interna, digamos assim, protege-os bastante dos acidentes do exame. Se nós podemos considerar que é muito cedo, é possível que seja muito cedo. Eu não sou contrário aos exames, nem sou muito favorável em termos absolutos. Acho é que os exames têm que estar ao serviço de um conjunto de políticas que façam sentido. Sim. Ou seja, estes exames de 4º ano, e nós tivemos no domingo uma entrevista ao público do diretor do IAV que dizia que os exames não têm melhorado as aprendizagens através dos resultados que é possível desagregar. Agora, os exames em si mesmos não são para melhorar as aprendizagens. Então para que é que servem os exames? Servem em dado momento para aferir em que estado estão os conhecimentos dos alunos de acordo com um padrão de conhecimentos que se quer que eles tenham. E depois, esses dados, que nos últimos anos já são devolvidos às escolas desagregados por competências, servem para esse conjunto de alunos tentar minorar as dificuldades que são detectadas. Ou seja, nós às vezes cometemos o erro de pensar que os resultados do 4º ano são para no ano seguinte trabalhar com os alunos do 3º e 4º ano de uma maneira diferente. Não. Esses resultados devem acompanhar os alunos de um ciclo para o outro. Essa informação deve ser transmitida dentro das escolas, dos agrupamentos e entre os ciclos de escolaridade, para os alunos serem acompanhados, sabendo-se, dentro do grupo de turma, qual é o perfil de aprendizagens que estão em déficit ou que estão mais ou menos consolidadas. E na prática é isso que acontece? Não sabemos dizer porque não temos estudos suficientes sobre isso. O que nós temos normalmente é uma espécie de obsessão com os resultados que saem depois nos rankings e para ver se subiram 2 ou 3 décimas. Mas mais obsessão, como dizia o Paulo Guinaldo, mais obsessão também das famílias ou das próprias escolas e dos professores também? Das famílias, das escolas, dos professores. Ou seja, isto tornou-se um problema, tornou-se quase um problema, especialmente a partir do momento em que o Ministério da Educação decidiu fazer a relação direta entre o crédito horário que concedia às escolas e a diferença entre a classificação interna e externa dos alunos. Portanto, a classificação interna normal ao longo do ciclo de escolaridade e do ano e a classificação em exames. Isto torna-se perverso, porque as escolas que têm, normalmente, alunos com maiores dificuldades em exames e que prevêem resultados menos bons, o que é que tendem a fazer? Para não serem penalizadas ou não ganharem algo que o Ministério promete, baixam as notas internas dos alunos, muitas vezes artificialmente, para se protegerem de descidas em exame. Em contrapartida, há outras escolas que fazem o contrário, inflacionam, ou seja, a forma como os exames se tornaram instrumentais para penalizar escolas ou beneficiar quem já não precisaria, ou seja, o crédito é dado a quem excede as expectativas e essa recompensa devia ser feita de outra forma e o apoio devia ser dado exatamente às escolas que estão a apresentar resultados abaixo. O Ministério anunciou esses apoios, mas nós nunca os vemos na prática e mesmo nas escolas TAPE e nas escolas com contrato de autonomia temos muita dificuldade depois, e eu estou numa escola com contrato de autonomia, sei exatamente essas dificuldades que nós temos, em fazer um trabalho com estabilidade de ano para ano, em especial quando mudam regras. Nós tivemos o programa de português a mudar, nós tivemos, por exemplo, este ano a novidade, que vai ser ótima para os resultados, especialmente do 9º ano, que é os alunos que não estão em condições. Portanto, antes todos faziam o exame. Agora há uma segunda fase. Agora há uma segunda fase, ou seja, a primeira fase vai aparecer mais limpinha de resultados. Ou seja, mas acha que é uma coincidência isso acontecer em final de mandato? São daquelas coincidências que acontecem sempre de 4 em 4 anos. Nós temos... É por isso que escreveu no Jornal Público que estes exames podem de alguma forma ser um instrumento, uma arma política? Sim. Na última década, já para trás isso acontecia, mas na última década a educação tornou-se o centro de um conflito que pouco trouxe de bom à educação e aos alunos. Ou seja, tem reformas a mais, há mudanças a mais e não permite aqui uma continuidade. A mais é querer-se dizer que o método que se usou consegue obter resultados em 2, 3 anos, o que em educação é perfeitamente falso. Nós sabemos que isso não acontece. É preciso tempo, não é? É preciso muito tempo. Não tem que ser aqueles pactos de regime pastosos onde nada se faz. Agora, temos que ter a noção que o melhor serviço que um ministro e uma equipa ministerial presta à educação é apagar o seu ego e a sua marca pessoal e colocar-se ao serviço de um esforço por melhorar as aprendizagens e o desempenho dos alunos. Ou seja, na prática, manter algumas das decisões que tenham sido levadas a cabo pelo anterior governo, desde que isso seja benéfico para o ensino. Avaliar o que esteve certo e ver aquilo em que se falhou e faz-se isso, pelo menos ao nível do primeiro ciclo ao fim de 4 anos, de um ciclo de escolaridade, no terceiro ciclo ao fim de 3, no secundário ao fim de 3. Agora, o problema é que os exames não podem ser vistos separados de tudo o resto,
e não serem concebidos como um instrumento dentro de uma política que aproveite esses exames como um fator de melhoria. Quando o que nós estamos preocupados é em saber quantas escolas públicas ou privadas estão no topo do ranking, quantos lugares sobe esta ou aquela, de um ano para o outro, e não apostar na média duração e na longa duração e apostar em que todas subam, independentemente das posições relativas, mas que todas subam, e não estarmos sujeitos, como também dizia o diretor do IAV nessa entrevista ao público no domingo, ao facto de pequenos detalhes nos critérios de classificação das provas, que muitas vezes a opinião pública não sabe, mas mudam ao longo do processo de classificação, quando os professores começam-se a perceber do insucesso gritante em algumas questões, ou da clareza dos enunciados. Nós este ano temos, até agora em português, enunciados claros. Sim. Não percebe porque é que foram obscuros há 2 anos atrás. Sim, aliás, a maior parte dos alunos falava de facto de alguma facilidade, nomeadamente em relação ao ano passado. Se nós já temos exames e provas de aferição há 15 anos no ensino básico, só agora é que se aprendeu o princípio da clareza? Não. Até houve foi momentos em que se apostou noutro tipo de abordagem ao exame. Ou seja, o facto de estarmos em ano de eleições poderá de alguma forma ter resultado nos exames, efeitos nos resultados, assim é que vamos acreditar que tudo isto é inconsciente, que ninguém faz isto de propósito, mas não sei se todos os resultados subirão, provavelmente até não, isso seria excessivo, mas acredito que em algumas disciplinas cirúrgicas, daquelas estruturantes, a forma como os exames foram concebidos, são de molde a prever que os nossos alunos tenham melhores resultados, o que é ótimo para eles, e seria ainda melhor se isso correspondesse a uma melhoria efetiva de todas as aprendizagens. Exato, e da qualidade dos próprios alunos. E da qualidade dos próprios alunos. Certo. Vamos ouvir, Paulo Guinota, as primeiras opiniões. Temos alguns telespectadores já inscritos para participar. O caso do João Reis, que está a ligar-nos de Setúbal e é técnico de controle de produção. Muito bom dia. Muito bom dia para si e para o seu convidado. Eu subscrevo praticamente tudo aquilo que o seu convidado disse, realçando o seguinte facto. Nós não podemos, nem devemos, eu sou pai, estar, digamos, a enfatizar ou a estigmatizar os exames de tal modo, ou de tal sobremaneira, de modo a que as crianças fiquem a pensar que aquilo é um bicho-papão. Tal como a senhora, eu e todos aqueles que trabalhamos, uns mais, outros menos, uns de uma maneira, outros de outra, somos avaliados nas nossas profissões, nos nossos trabalhos, se nós estivermos no nosso local de trabalho com um bicho-papão que vamos ser avaliados e daqui e dacolá, o mais certo é, de certeza absoluta, deslizarmos do que se agirmos naturalmente e normalmente e fazermos as coisas com o maior profissionalismo que nos é possível na nossa profissão, não é verdade? Portanto, é isso que nós devemos conversar com as crianças, falar com as crianças, agirem naturalmente, estimulá-las a estudar, a serem os melhores alunos possível dentro das suas características e não estar a estigmatizar os exames, talvez, entre aspas, talvez não, de certeza absoluta, que poderiam ser melhorados, ou talvez a nota não pesar tanto, talvez 25% só ou 20%, mas pronto, isso é uma questão a falar. Mas, acima de tudo, independentemente do peso, não estigmatizar os exames. No que respeita àquilo que também foi abordado destes exames ser exigido o cumprimento do acordo ortográfico, eu gostaria de deixar a seguinte pergunta para reflexão. Numa altura em que em todas as áreas da nossa vida nos é exigido, isto com ou sem aspas, independentemente das áreas, especialmente nas nossas profissões, qualidade, excelência, bom desempenho, desenvolvimento, conhecimento, eu gostava de saber porque é que isso também não é exigido na maneira como nós comunicamos com os outros, na maneira como nós nos expressamos com os outros, através do nosso idioma. E em vez disso, em vez dessa exigência, ou em vez desse, digamos, subir de qualidade na nossa comunicação, no nosso idioma, este acordo ortográfico vem precisamente nivelar por baixo tudo isso. E, a par de os feitores e mentores do acordo espalharem aos 7 ventos mentiras como vem unificar a ortografia, vem simplificar a ortografia,
e não vem distorcer a oralidade. E de resto, João Reis, desde o arranque até ao fim, tem sido de facto manter essa questão do acordo ortográfico algo polémica e também já debatida em algumas opiniões públicas, mas de qualquer das formas registámos e agradecemos a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Bem, de Setúbal vamos até a Espinho. A Susana Oliveira é socióloga e nesta altura está em linha. Bom dia. Bom dia. Eu sou absolutamente contra exames nacionais e sou absolutamente contra de uma forma de avaliar que tem em consideração uma única resposta e que dizer a um conjunto novo de alunos que um dia vão ingressar no mundo do trabalho, do qual se pede inovação, do qual se pede criatividade, que há uma única forma de responder e que há uma única forma certa de poder resolver problemas. Nós já não vivemos numa escola que está pautada pela organização industrial, nós vivemos no mundo da informação, vivemos no mundo das redes, vivemos num mundo completamente diferente. Há um videozinho da RSA, da Autor, que faz uma animação sobre que tipo de escola é que nós estamos e que tipo de mundo é que nós estamos. Nós já não vivemos num mundo organizado por disciplinas, isso não faz nenhum sentido e, portanto, uma escola que se pauta pela uma avaliação, que é uma avaliação de onde a maior parte da competência que se evidencia numa prova escrita são competências que não são competências de saber fazer, são competências de análise, de escrita, que são, sim senhor, importantes, que são a base do resto, mas não são assim tão importantes no mundo em que nós vivemos. Além disso, os exames nacionais criam uma enorme perversão no ensino. Nós passamos a ter aulas de preparação para exames que se acrescentam aos horários, que criam sobrecarga, os alunos já não têm tempo para fazer outras coisas particularmente importantes, até porque os intervalos retiraram retiraram todo o convívio que os alunos tinham durante o horário de trabalho, obviamente, que aumentou a disciplina, obviamente, porque passam mais tempo fechados. Há outras competências, como brincar, que é uma coisa particularmente importante, como competências de relacionamento interpessoal, que acontecem, que nós sabemos que potenciam toda a aplicação do conhecimento e que aconteciam durante os intervalos, que acontecem na relação, que se estão a perder. E para concluir, Susana? Só para concluir, se nós temos mais tempo de alunos a preparar para exame, se eles são treinados, não há aprendizagem. Muito bem, registámos a sua opinião e também alguns dados que acrescenta aqui ao nosso debate. Obrigada pela participação, um bom dia. Vamos saber o que pensa o Jorge do Rosário, é agricultor e está a ver esta opinião pública em Santarém. Bom dia. Bom dia para si e para o seu convidado. Eu queria dizer o seguinte, hoje vai um neto meu apresentar uma PAP, porque ela em certa determinada altura foi aconselhada a ir pela via profissional. E nessa altura, que foi quando ela começou, foi há cerca de 4 anos, ou coisa assim no género, foi-lhe prometido que depois ela podia correr ao exame nacional ou podia ir para um politécnico e fazer um CET e depois tinha acesso à universidade. O que é que acontece? Acontece que ela queria ir a exame e na escola onde ela está foi aconselhada a não ir porque ela estava a fazer um curso tecnológico. Não tinha nada a ver com esses exames. Mas ainda mais para agravarem, o Sr. Ministro agora acabou com os CETs e pôs os TESPs. Quer dizer, estava empatado há 1 ano, agora vai estar empatado há 2 anos. Diga lá, eu tenho pena destes jovens e deste ministro que está a fazer. É uma calamidade. Portanto, a minha neta, ou neto, e quem tem neta tem uma coisa e outra, portanto, o meu neto vai ficar 2 anos, portanto, ligado a um curso profissional superior, e só depois é que pode seguir para a universidade, onde quando ela começou, portanto, quer dizer, isto foi como fazer um jogo, e começar um jogo e à segunda parte mudar as regras. Sim, mudar as regras a meio. Muito bem. Jorge do Rosário, obrigada. Eu acho isto uma calamidade, tenho muita pena dos jovens que estão a ser vítimas deste ministro e lamento muito. E nós agradecemos a sua participação, obrigada, um bom dia. Vamos ao encontro do Luís Silva, que nos liga de Oeiras, é reformado. Muito bom dia.
E bom dia. E realmente, entre vários trabalhos que eu tive na minha vida, o último, reformei-me aos 66 anos de idade, professor do ensino secundário. Portanto, de facto, eu digo que o idiota sou eu, porque, ai de mim, toda a gente tem direito à sua opinião, portanto, o idiota sou eu, realmente. Não compreendo como é que, de facto, houve uma senhora que falou anteriormente, socióloga, como é que realmente eu, como antigo professor na área de gestão, de matemática, de contabilidade, podia fazer um teste para os meus alunos que os testes não têm resposta única. Quer dizer, bem, ok, então, maravilha, então não vale a pena ir à escola, já todos passámos, não é? E basta de falar realmente mal do Ministro da Educação, seja este, seja o outro passado ou outro futuro, porque na realidade o que eu tenho aqui na minha mão é, e com muita honra, a minha escola, eu em 1954, quando fui avaliado à minha quarta classe, quarto ano de agora, e que de facto já nesta época a minha professora, uma solteirona realmente mal encarada, e nunca mais me esquece quando saímos de uma outra escola que não a nossa, íamos fazer o exame a outra escola diferente, ela toda satisfeita, eu via pela primeira vez rir e sorrir, ela dizer, os meus alunos passaram todos, eu a dizer isto até me comovo. Portanto, de facto, já em 54, esta minha querida e saudosa professora tinha razão. Quem agora diz que os exames fazem isto, fazem aquilo outro, não, os exames fazem os alunos prepararem-se logo desde os 10 anos a estarem preparados para a vida, assim como eu estive. Portanto, deixemos de tantas conversas, tantos adultos a verberarem contra o Ministro, contra os exames, e realmente o que me interessa a mim, como antigo professor, interessa-me é os alunos. Eu, enquanto professor, digo sinceramente, eu praticamente quase que marimbava para os testes que eu tinha que implementar, porque era legalmente, e há uma maneira de avaliar. E o que é que privilegiava enquanto professor? O que me interessava é que os meus alunos, comigo, eles estavam bem interessados na matéria e tinham respeito para aquilo que eu lhes ensinava. E para a vida profissional, as pessoas vejam o que é que se passa nas empresas, em que, de facto, os trabalhadores são avaliados diariamente, caso dos call center. A avaliação faz parte da vida. Muito bem. Luís Silva, nós registámos, está muito clara a sua opinião, registámos o que pensa e agradecemos o seu telefonema, esperando encontrá-lo numa próxima oportunidade. Vamos saber o que pensa uma médica que nos liga de Lisboa. Muito bom dia, Glória Coutinho, a sua opinião. Bom dia. Bom dia. Eu sou a favor realmente dos exames, também os fiz e não me fizeram mal nenhum, bem pelo contrário. Não tenho nada contra, a não ser, por exemplo, agora o problema da atual, digamos, o conflito que vão ter estas crianças com o acordo ortográfico. Isso vai ser, com certeza, uma situação bastante difícil de gerir. Agora, em relação à escola em si, há alguns pontos que, para se melhorar a educação, nós temos que dar uma reviravolta na escola. E temos que dar essa reviravolta atendendo a uma série de fatores. Um deles é que, no fundo, os alunos são a repercussão da sociedade que temos atualmente. Essa sociedade está em alguma revolução, digamos assim, e os alunos estão a fazer na escola, a repercutir o mau ambiente que por vezes acontece. Isso preocupa-nos bastante, porque eles vão ser os adultos da manhã e estamos a pensar no bullying. Para mim é a maior das preocupações. Para o bullying, agora fala-se em pôr militares já passados à reserva. Eu penso que isso que é uma loucura, mas não será loucura, por exemplo, abrir as portas a psicólogos, abrir a porta a
pôr os professores com alguma capacidade de resposta para lidar com o bullying, formar os professores, incluindo com a ajuda de médicos e psicólogos, e eu estou à vontade porque eu fiz saúde escolar durante muitos anos, para lidar com e para saber, desde o início do ano, contornar, porque logo nos primeiros dias esses alunos se manifestam. E se esses mini problemas forem tratados e resolvidos, vai-se fazer com que o ano corra muito melhor. Muito bem. A outra situação é a hierarquia. A hierarquia na escola, neste momento, está perfeitamente desenquadrada. Portanto, o papel do professor está muito mal encarado. Os pais não ajudam a que haja em que o professor é o professor, assim como o pai é o pai, o filho é o filho ou o aluno é o aluno. E, portanto, enquanto esses pontos não estiverem bem metidos e enquanto que os pais não passarem a imagem, ao contrário do que a nossa outra ouvinte falou, de brincar, nós temos que pensar que a escola é um local de trabalho. Há um intervalo, sim, mas o resto é um local de trabalho onde alunos e professores transmitem-se uns aos outros os seus conhecimentos, essencialmente o professor. Muito bem, Glória Coutinho. Dentro dessa dinâmica é que se pode conseguir alguma coisa. Muito bem, obrigada pela sua participação, também pelo diagnóstico e pelas sugestões que nos deixou. Ouvimos ainda a opinião de um bancário, Jorge Fresco, que está a ver-nos em Belas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado por essa oportunidade. Eu tenho estado a ver várias observações sobre acerca dos exames nacionais. Eu recordo-me que também tive exames antes do 25 de Abril, faço que tive o ensino antes do 25 de Abril, que era um ensino déspota, rígido. Os exames eram altamente muito bem feitos para, efetivamente, era uma carga emocional de responsabilidade. Depois passei para outra fase do ensino, que era a avaliação contínua. Os exames foram esbatidos e tínhamos a avaliação contínua, tínhamos os testes nos períodos e tínhamos um teste final que, digamos, a somar aos valores dos outros testes, dávamos a prova global ao final desses testes. E depois passámos outra vez para os exames nacionais. Mas isto, o que tem-se assistido nos últimos 40 anos é o laboratório de ideias. Portanto, há professores que não são professores, há ministros que vão para lá porque, enfim, há vários testes, há várias teorias sobre o ensino e não há um caminho. Estamos a fazer uns exames, aumentam a média, baixam a média, baixam ao número claus, há várias formas em cima do joelho. Portanto, isso cria uma estabilidade tanto ao aluno como aos professores, como também aos pais. Por outro lado, tem-se assistido ao chamado bullying, como há pouco a médica, a doutora, falou. Portanto, há uma estabilidade social quando devia ser uma estabilidade social às escolas. Portanto, os exames nacionais, para os alunos, é um estigma, é um papão, mas eles devem ser encarados como tal, como exames de responsabilidade, preparados para o futuro, porque assim vamos ter pessoas responsáveis na sociedade. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Jorge, pela sua participação. Bom, e pegando o Paulo Guinoto, temos aqui opiniões contrárias, que bom que assim é. De qualquer das formas, pegando nesta última intervenção sobre o porquê ou não da avaliação, alguns dos intervenientes dizem que de facto não é um bicho-papão e que avaliar até é positivo, porque ensina as crianças a viver, porque a viver também é a ser avaliado. Em que é que ficamos? É também importante desvalorizar a carga emocional, a pressão que é, sobretudo, aliviar a pressão e a carga emocional que os alunos, que as crianças sentem naquele momento? É muito importante que os adultos não transmitam para os alunos uma pressão desnecessária. Mas quando fala de adultos, fala só de professores, não, pais ou professores e pais. Porque os professores muitas vezes também são pais, não é? Às vezes esquecemos que essa oposição de professores e pais, este ano não tenho alunos em exame de 6º ano, mas tenho a minha filha em exames de 6º ano e que está à espera de saber as notas. E como é que, enquanto professor e como pai, como é que lidou
Como é que lidou com isso? Este ano lidei com bastante bonomia, ou seja, eu expliquei à minha filha, é ano de eleições, não te preocupes muito, faz as coisas com calma, faz o teu melhor e não te enerves. É claro que ela, quando foi o 4º ano, ela estreou os exames a valerem 30% e há sempre uma carga nervosa, nem que seja porque, lá está, as próprias escolas sentem-se ameaçadas pelos resultados dos exames. E a verdade é que as próprias escolas, isto reflete-se no trabalho que é feito, porque as escolas às vezes chegam a dedicar 2 meses de preparação para os exames, não é? Isso é completamente ridículo. É assim, nós temos uns exames de 4º e 6º ano mal localizados no calendário escolar. Sim, por exemplo, no 6º ano. Sim, sim. Porque nós temos um ciclo de escolaridade com 2 anos, ao qual é tirado mês e meio para fazer provas em maio. E, por exemplo, para o caso dos alunos do 4º ano que fizeram os exames em maio, isto não corre aqui o risco de sentir... O último mês é brincadeira. Exatamente. É um intervalo enorme. Sim, e depois do exame já passou, ainda falta um mês para as aulas, é difícil as pessoas motivarem os alunos a continuarem a estudar. Eu estou até hoje a tentar perceber o que é que impede que a época de exames, que começa a 15 de junho, seja para todos os ciclos de escolaridade. Não faz qualquer sentido travar o funcionamento das escolas a meio de maio durante quase uma semana, ainda por cima fazendo os miúdos deslocar-se. Isso às vezes é que é perfeitamente ridículo. Dizem que é por causa das bases de dados, outras vezes é por causa da confiança. Sim, as crianças mudarem de escola. Tem que, no caso dos mega agrupamentos que têm escolas a dezenas de quilómetros, os miúdos deslocarem-se para a escola sede. Isso não faz sentido. Há várias coisas que não fazem sentido e que são mantidas, não percebo se por ignorância, se por incompetência, se pura e simplesmente por desleixo. Agora, a questão é, eu enquanto professor de português no 6º ano, tenho até ao exame a prova final, 190 a 200 aulas de 5º ano e, como fica em maio, perto de 180 aulas de 6º ano. Eu não preciso de alterar mais do que uma semana de aulas antes do exame para preparar os exames para aspectos específicos e formais do exame. Porque, assim, o exame não vem avaliar coisas perfeitamente caídas do nada. Nós, quando estamos a dar as aulas aos nossos alunos, estamos a prepará-los para fazer provas, para fazer testes, para fazer a avaliação contínua. Os alunos devem estar preparados para responder perante uma prova que lhes aparece. Mas estes exames nacionais, uma das críticas é que, de alguma forma, retiram o peso e a importância da avaliação contínua. Partilha desta ideia, não? É assim, ou há aqui um complemento? Com 30%, eu não vou estar agora a fazer uma defesa enorme desta política, mas os 30% são aquele valor... Parece-lhe equilibrado. Sim, por uma razão. 25% praticamente torna o exame irrelevante. Portanto, os pesos de 20% torna completamente irrelevante o exame no ensino básico. Os 30% fazem apenas com que a média do aluno só sobe ou desce se subir ou descer 2 níveis na avaliação. Ou seja, um aluno que vai com 4 já não chumba. Um aluno que vai com bom já não perde o ano. Um aluno que vai com 5 não perde o ano. O aluno que vai com 3 só pode perder o ano se tirar 1, ou seja, uma nota até 20%. Salvo casos extremos de nervoso, de inadequação, os alunos devem estar, se tiver uma classificação positiva, devem estar em condições com de ter uma nota e superior confiança. A 1. Claro. Ora, o aluno que vai com 3, mesmo que desça, os professores não podem ter medo de dar a nota que acham que o aluno merece, porque na nota interna estão 30% para as atitudes, comportamentos e responsabilidade do aluno. O aluno pode não ser muito bom em teste, mas compensar isso com outros aspectos que não são avaliados no exame. E este valor de 30% permite que o aluno que vai com o nível 3, mesmo tirando 2, passe. O que eu não posso aceitar é que existam pessoas que dão o 2 para depois não dizer mas o meu aluno desceu no exame e eu fico mal visto. Certo. E as escolas não podem pressionar os professores para isso. E assim, quem muda de forma anormal a sua prática por causa da existência desta prova final está a incorrer num erro que só prejudica o seu trabalho e só prejudica os alunos. Isso quase é como dizia há pouco um interveniente, é quase como fazer batota, não é? Mudar um bocadinho as regras a meio para atingir aqui alguns objetivos. Repare, o exame tem umas regras de funcionamento, de disciplina e de quietude da sala de aula é que normalmente não é muito habitual. E nós às vezes temos que dizer aos alunos os aspectos formais de preencher o cabeçalho. Às vezes precisamos de fazer uma simulação de prova para que os alunos não percam muito tempo a preencher o cabeçalho com aqueles quadradinhos e o número do cartão, que são coisas que são práticas, que também se aprendem no ensino do português a preencher alguns desses aspectos, mas muitas vezes a simulação da prova é para prepará-los para este aspecto da prova. Não é propriamente uma obsessão, quer dizer, há escolas que fazem disso uma obsessão e que fazem simulações sobre simulações. Mas depois o curioso é que essas escolas aparecem no topo do ranking e as pessoas que criticam as escolas públicas
por terem exames e por treinarem os alunos para os exames, depois dizem, mas estão a ver como aquelas escolas privadas têm tão bons resultados. Exatamente, porque levam 2 meses a fazer repetição, replicação de exames. Certo. E, portanto, temos que às vezes perceber o que é que estamos a argumentar. Os exames deveriam ser um instrumento ao serviço de o aproveitamento dessa informação para, nos anos seguintes, aqueles alunos que fizeram aquele exame, não os que vêm a seguir, se saber como intervir com eles. Esse trabalho começa a ser feito nas escolas, tem que ser promovido a partir do Ministério com algum cuidado. Há informação que neste momento já permite fazer esse trabalho. Eu tenho conhecimento de muitas escolas que já fazem esse tipo de trabalho. Não podem depois ficar submersas por esse mesmo trabalho. Claro. Ou seja, é algo que se faz de forma cirúrgica e depois seguimos em frente e fazemos o nosso trabalho, que não é por aí simplesmente andar a fazer exames e a corrigir exames e classificar exames. Isso é apenas uma parte. Certo. E vamos seguir em frente. A Maria Duarte está a ligar-nos da Maia, é doméstica. Bom dia. É da Maia, Lisboa. Da Maia de Lisboa. Pensei que era da Maia do Norte. Ora, da bem, Maia. Assim, senhora, eu não sei se me vou conseguir explicar rapidamente. É assim, os meus estudos foram feitos a trabalhar dia e estudar de noite já depois dos 18 anos. Porque quando foi a 4ª classe eu tinha um pai que dizia que as mulheres eram para a costura. Como eu achava que não, fui em frente, tentei estudar alguma coisa, não consegui aquilo que pretendia, mas pelo menos consegui educar-me em muitas coisas para hoje poder falar sobre as coisas. Em primeiro lugar, eu considero os exames, não sou contra eles, mas deviam ser feitos pelas escolas, como são os testes e essas coisas todas ao longo do ano. Porque nos outros países também será assim, não será exclusivo do nosso. Estamos divididos entre quem pode, quem tem condições e quem não tem. E eu vou-lhe explicar porque é que estou a dizer isto. Um aluno cujos pais não têm condições, para o caso dele estar em baixo, lhe pagar explicações, estar à noite sentado à mesa com ele a fazer os trabalhos, não tem nenhuma comparação, não pode de maneira nenhuma ter sucesso de um aluno cujos pais ao longo do ano lhe puderam pagar explicações. Eu sei do que é que estou a falar, porque estou a olhar para 2 crianças que estão nessa situação. Não são burros, não têm dificuldades, são um bocadinho calões, como eu lhes digo, e os pais ao longo do ano conseguiram acompanhá-los e conseguiram pagar-lhes explicações para eles não baixarem. Veio os exames e os pais gastaram numa semana quase 1000 euros em explicações com os 2, para eles não recordarem. Agora eu pergunto, qual é o sucesso destes exames nacionais perante situações destas? É uma pergunta muito, muito concreta e muito pertinente. Obrigada, Maria Duarte, pela sua participação e também pelo seu telefonema. Vamos saber o que pensa a Conceição Teodoro, está a ver-nos em Lisboa, reformada. Bom dia. Bom dia à senhora jornalista e ao seu convidado. É o seguinte, com o novo acordo ortográfico, eu que não sou, felizmente, não sou analfabeta, eu não sei escrever. Eu agora escrevo com erros. Agora com quase 75 anos é que tenho que ir aprender a escrever. Minha senhora, e quando eu andei era a primária, quando andei na primária não tínhamos avaliações e todas andava numa escola particular, mas o exame de 4ª classe, juntamente com a admissão ao liceu, era feito numa escola pública, em Campolide. Nem sei se essa escola ainda existe. E todas a minha turma passaram com 20 valores, minha senhora. Estávamos preparadas sem ter essa coisa. Eu acho que estão a carregar as crianças de uma tal maneira que não têm tempo para brincar, para conviver umas com as outras e depois chegam cá fora e fazem pescaria. Porque estão completamente arrasadas do estudo. E muitos deles desistem porque já não têm paciência. E isso também explica um bocadinho os números do insucesso escolar. Muito bem, Conceição Teodoro, temos que seguir em frente, ouvir outras opiniões. Obrigada pela sua participação e saber o que pensa uma professora que está a ligar-nos de Viseu. Bom dia, Ana Carvalho. Antes de mais quero parabenizar-vos por este tipo de fóruns, porque é a forma mais correta de ter uma amostragem, até porque os vários testemunhos são sempre muito fidedignos relativamente àquilo que são as questões. Eu tenho uma visão muito controversa no que diz respeito à questão do ensino em Portugal, maiormente à avaliação. Eu já percorri todos os níveis de ensino, tive essa possibilidade por causa da formação. E há aqui 4 ou 5 pontos que eu concordo perfeitamente com o professor que está a fazer estas alusões. Há 4 ou 5 pontos que são de mencionar. Primeiro, tem de haver uma alteração de mentalidades. A escola punitiva, neste momento, e uma sociedade punitiva
onde se cria o medo pela avaliação, o medo por ir à escola, o medo relativamente ao que a família vai dizer numa situação de insucesso, tem de ser alterado rapidamente, porque efetivamente é um problema que nos assiste relativamente à escola e não só à forma como os alunos adquirem competências. Também a ideia de somatório avaliativo, quer dizer, isto de andar na escola não deve estar só definido, ou não deve ser definido por uma mera avaliação final. Isto é um somatório, isto é um cômputo, daí a reflexão não pode ser só a níveis de ensino, de forma estanque, mas tem de ser uma reflexão a nível do todo. Também, o paradigma organizacional tem de mudar. Nós, efetivamente, confundimos formação com educação familiar. Cada vez menos os alunos gostam de estar na escola porque a escola não é atrativa, o que quer dizer que as avaliações também não vão ser atrativas. A situação de falta de esclarecimento relativamente àquilo que são as competências a atingir. Também, outra coisa que me acresce dizer é a ideia do que são bons resultados. Eu tenho alunos que têm média de 18 e 19, que como profissionais na ideia da competência do saber fazer, vão criar problemas porque são meramente teóricos. Nós continuamos a formar indivíduos em que a nossa única preocupação é a questão teórica. Temos, efetivamente, de alterar o paradigma organizacional, retirar pressão. É tal ideia do John Spencer quando dizia o que é que tu fazias se não tivesses medo? Até onde é que tu chegavas se de facto não fosses pressionado? Exatamente. Efetivamente, esta ideia de o que é competência e o que é capacidade tem de ser muito bem debatida e a escola tem de se unir em torno destas questões e pensar no indivíduo e naquilo que é o futuro do indivíduo. E não andarmos aqui a compartimentar o pré-escolar, o primário, o secundário, o universitário, o pré-universitário. Tem que ser uma reflexão como a Ana Carvalho dizia, uma reflexão complementar feita com todos. Muito obrigada pela sua análise, um bom dia. Ouvimos a última participação desta manhã, nem de propósito, de um estudante que está a ligar-nos de Coruche, é o Filipe Neves. Muito bom dia, Filipe. Bom dia. Eu vinha dar a minha opinião. Eu não sou contra os exames, até acho que deve existir formas de avaliar, mas sou contra a forma como os exames estão feitos nesta altura, porque é assim, a frase que mais se indica é: não é em 2 horas que se avalia o que se aprende em 2 ou 3 anos. Nós andamos 2 a 3 anos na escola, por exemplo, no meu caso no secundário, a ter avaliações, temos cerca de 15 ou 16 testes por disciplina antes dos exames, fazemos 6 ou 7 trabalhos, fazemos muitas avaliações e eu acho que não será isso suficiente, porque é que os exames têm de ser desta forma. Não podia ser, por exemplo, no fim de um ano, uma espécie de teste global em que nos avaliavam o que a gente fazíamos no ano. Eu acho que não é assim, porque transformam isto, como um participante já disse, num bicho de 7 cabeças, num bicho papão, em que nós entramos em estado de stress, em estado de pressão. Eu vou fazer exames e a minha vontade... E como é que está? Está muito nervoso para os exames? Muito nervoso. A minha vontade muitas vezes é de chorar, porque não sei o que é que vai ser nos exames, não sei o que é que vai ser, porque sempre me disseram: a tua vida, o teu futuro vai depender destes exames. Se tu tirares má nota, tens a tua vida, pronto, o teu futuro vai depender disso. Ou seja, uma pessoa entra em depressão, não sabe o que é que vai sair, não sabe como é que vai ser, não sabe que notas é que vai ter. A minha vontade é de chorar, tenho de tomar calmante e anti-estressante, não sou o único, muitos colegas meus também estão assim. Os níveis de stress de todos os alunos está elevadíssimo. Pois. Nós não temos vida social, como a minha própria explicadora diz, nós estamos para os exames, nós estamos a perder a nossa vida social, nós estamos a nos fechar no quarto, a estudar. Onde é que isto é vida? Onde é que isto é vida, Filipe Neves? É de resto uma pergunta muito concreta, uma ótima maneira de encerrar a conversa dos nossos telespectadores. Enquanto Paulo Guinote, enquanto pai, enquanto professor, o que é que lhe apetece responder a este aluno que está neste estado natural de ansiedade, quando lhe dizem que a sua vida depende do que fizer no espaço de 1 a 2 horas? Isto é completamente absurdo, não é? É absurdo, mas há aqui 2 coisas. É que nós também temos que reparar que as gerações que estão a fazer neste momento exame são as gerações que, para que o tempo deixou de ser linear como o nosso. Ou seja, nós atualmente temos muitos dos professores e muitos de nós adultos crescemos numa sociedade em que o tempo corria só para a frente. Ou seja, quando se falhava qualquer coisa não havia hipótese de voltar a fazer, vir atrás e corrigir. Agora não, agora temos a internet, temos a televisão que volta para trás o programa, que não se perde, pode voltar-se a ver, e quando se chega a um exame,
que é feito numa lógica diferente destas, de tempo linear, ou seja, tens aqui este momento, e este momento não pode ser repetido. Tu não podes chegar lá fora e dizer, agora vou fazer porque falhei, que é aquilo que muitas vezes se faz neste modelo de sociedade em rede e muito rápida. Agora, há uma outra coisa que ele tem profunda razão e que nós temos que ter a noção também porque é que é promovida esta opção. É que em torno dos exames há um enorme mercado e um enorme negócio. Seja das explicações, seja dos materiais de apoio que as editoras promovem nos 2-3 meses antes dos exames nas grandes superfícies e nas livrarias, como se daqueles livros tivesse a solução para tudo. Sim, dependesse o sucesso dos alunos, não é? Como se tudo dependesse, e depois é tudo mais sucesso, vamos ter sucesso. Vamos lá ver uma coisa, esta carga que é colocada também em cima das famílias, depois o facto de termos até uma contradição entre um sucesso que eles veem que o estudo às vezes não permite ter, e, ao mesmo tempo, a pressão para eles terem sucesso. Agora, se abstrairmos de tudo isto é muito difícil. Agora, isto é um processo lento que, tal como foi criado, temos que o desinchar e não se ficarmos obcecados com um sucesso muito relativo e ver que os exames são apenas um momento. E dessas 2 horas não se avalia tudo, avalia-se alguma coisa e o stress realmente é evitável, mas há técnicas para gerir isso. E sem dúvida quem o ouviu ficou com algumas ajudas e com algumas dicas, é o que também esperamos com o nosso programa. Obrigada, Paulo Guinotto, por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. Obrigada também a todos aqueles que participaram e nos acompanharam. É assim que fechamos o nosso Opinião Pública, onde debatemos os exames nacionais. À hora certa, a Carla Jorge de Carvalho atualiza toda a informação no Jornal do Meio-Dia. Até já.